Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Camaro Webs. O meu nome é Felipe e hoje nós retornamos às funções DAX do Power BI para estar abordando a função Lookup Value. Eu tenho aqui um arquivo do Power BI já com uma base de dados carregada e é dentro dela que a gente vai estar mexendo com essa função. A função Lookup Value, basicamente o que ela faz é buscar em algum outro lugar, ou no mesmo lugar que você está, ou seja, na mesma tabela, algum valor seguindo alguns parâmetros de filtragem. É basicamente, fazendo um comparativo aí com uma função um pouco mais conhecida, né? É um PROC-V. Quase um PROC-V, na verdade, né? Funciona um pouquinho diferente. Ou um VLOOKUP. Mas a ideia é a mesma, né? A gente vai pedir para ele pegar um valor, vai passar os parâmetros que ele tem que olhar para ver se encaixa e então ele vai trazer para cá. Para testar isso, eu tenho aqui uma tabela de vendas e uma tabela de produtos. A gente vai fazer esse teste de várias maneiras diferentes, né? Começando então, eu vou criar uma nova coluna aqui e essa minha coluna vai ter o nome do meu produto. Se a gente olha aqui, eu só tenho o código nessa primeira. E eu vou buscar o nome. Então eu chamo a função lookupValue. O primeiro argumento dessa função vai ser qual a coluna que a gente tem que buscar esse valor. Ou seja, a coluna que eu quero olhar é a coluna. Vamos ver aqui. Produto da lista de produtos. Logo em seguida, eu digo qual vai ser a coluna que ele vai filtrar. Qual que ele vai estar procurando, né? Search Column Name 1. E nesse caso, a coluna que a gente vai estar filtrando vai ser a coluna de SKU. E SKU tem que ser igual, ou seja, qual o valor que ele vai buscar, né? O search value 1 vai ser igual a SKU também. Porém, vai ser igual ao SKU de vendas. Posso fechar aqui? Se eu quiser, eu posso estar fornecendo um, um valor para ele retornar caso ele não encontre nada. Porém, é um argumento opcional, né? Eu posso só fechar aqui e se ele não encontrar, ele vai devolver uma célula em branco. Ele só não vai preencher daí, né? E aqui a gente tem a coluna produto nome, buscando na outra lista qual é o nome de cada produto, né? Porém, isso não é lá o melhor jeito de estar fazendo isso daqui, né, que a gente fez agora. A gente pode só criar um relacionamento entre as duas, ou então mesclar a consulta dentro do Power Query. Existem várias maneiras. Puxar esse tipo de dado, fazer essa operação utilizando a lookup não é tão bom assim. Mas fica aí um exemplo mais simples, né, sobre como está utilizando essa função. A gente vai fazer um outro exemplo agora. Esse exemplo vai ser um pouquinho mais interessante. Por quê? Porque a gente vai estar utilizando a função lookup para buscar qual é o valor da venda do ano anterior. Então, deixa eu ver aqui, vai ser do ano e do mês anterior, não, perdão, vai ser do mesmo mês, porém do ano anterior. Só vamos ajustar certinho os dados antes do que a gente vai estar olhando. Deixa eu ver se isso daqui está como data. Ele está como texto aqui, a gente vai ter que trocar. E certinho, eu tenho aqui os meus dados já corrigidos nos tipos que eles precisam ter. Então a minha coluna data está data, tamanho está como número e o valor que eu tenho lá em produto também está como número. Faltou essa etapa extra aí na modelagem do dado, né? Mas enfim, dando continuidade então, eu vou criar mais uma coluna e o nome dela vai ser valor PY de ano anterior.
Vou chamar então lookup value. Dessa vez eu vou estar buscando aqui o tamanho do pedido. A gente já vai fazer mais uma para pegar o valor então, né? Já que nessa primeira lista a gente não tem o valor. Logo em seguida eu vou estar pesquisando o essa coluna aqui, vendas MY, e o valor que eu vou estar pesquisando vai ser igual a concatenate left my3. Eu vou pegar só os três caracteres da esquerda da coluna, né? Contando da esquerda para a direita, ou seja, vai ser o mês e a barra. E eu vou concatenar isso com value, dessa vez right, my, só os quatro caracteres da direita, e eu vou fazer menos um. Posso fechar o meu concatenate e o lookup value. E olha só, ele não está mostrando porque ele disse que ele encontrou mais de um valor. É um bom exemplo do que eu comentei um pouco antes, né? Ele precisa encontrar um único valor, senão ele vai devolver esse erro mesmo. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para... no caso, faltou a gente dizer também qual é o produto, né? Vou criar mais um aqui então. SKU. Vai ser igual a SKU. E vamos ver o que mais. E a loja também vai ser a mesma. Loja e loja. Vamos ver se ele vai reclamar mais uma vez. Dessa vez ele não reclamou, mas é bem capaz que ele devolva uma coluna. Olha, eu ia falar que ele ia devolver uma coluna vazia, mas parece que não. Ele trouxe alguns dados sim. Não são todos os produtos aqui que têm uma venda no ano anterior e exatamente no mesmo mês também, né? Mas a gente tem alguns aqui sim. Certo. Vamos trazer agora qual que foi o valor então. Tá, então para trazer o valor, a gente vai aproveitar o lookup e fazer com ele, né? Também fazer com ele. Valor total. Vamos fazer o seguinte, fazer uma coluna um pouco diferente. Eu vou abrir a barra de fórmula aqui para eu ter mais espaço. E eu vou trazer um dado um pouco mais completo aqui, nessa coluna mesmo. Tá, então eu vou criar algumas variáveis aqui. A primeira vai ser o produto, que vai ser igual a lookup value. Vai ser onde eu vou estar recebendo o valor dele. Então eu vou ter a quantidade. Acho que isso aqui é uma palavra reservada. Sim, QTD é uma palavra reservada. Vai ser o tamanho do pedido. E a outra vai ser QTD underline PY. É a quantidade do ano anterior
tá nessa coluna aqui que eu acabei nomeando errado, inclusive. Não é uma coluna de valor, é uma coluna de quantidade, né? Mas vamos seguir. Daqui a pouquinho a gente corrige o nome dela. Então eu vou pedir para ele retornar. E aqui ele vai retornar para mim produto vezes quantidade. E aqui eu vou fazer assim e vou pegar o total olhando o ano anterior. E certinho. Só para melhorar, vamos fazer o seguinte. Abrir um if aqui. Para caso isso for blank, ele retornar zero. E fechou. Só vou renomear essa coluna rapidão aqui. Para CQTD. E certinho. A gente já tem um bom exemplo aí de como está utilizando essa fórmula em três casos diferentes, né? Um fazendo uma operação um pouco mais simples e buscando só o nome de uma outra lista. Não é tão recomendado assim fazer isso. Se só puxar o nome de uma lista para outra for o que você quiser, né? Igual eu comentei, tem outros jeitos de fazer isso. Um jeito seria só relacionando, e aí no seu visual de tabela você já poderia estar puxando essa informação. Ou se você realmente quer que esteja aqui dentro, você pode relacionar e depois puxar um related, e aí você também vai conseguir estar puxando essa informação para cá. Ou então lá dentro do Power Query você também pode estar mesclando a consulta, e o resultado vai ser o mesmo no fim. Mas só para a gente utilizar a função, né? Tá aí como ficaria usando o lookup value também. Aqui a gente fez um pouco mais complicado. Não tão complicado assim, né? Mas só um exemplo de como fazer um pouco diferente aí, né? Isso daqui seria uma boa utilidade dentro da sua lista. Porque fazer de algum outro jeito pode ser um pouco mais complicado do que esse, na verdade. Esse é um dos jeitos mais simples de estar pegando um valor do ano passado aí, se a sua lista permitir esse tipo de análise, né? Não é exatamente o caso dessa aqui, ela não é muito boa para isso, mas a gente consegue trazer uns valores para cá. E aqui é só a junção de tudo, né? Não tem nenhum segredo aqui, a gente só está utilizando a lookup para buscar o valor, mas é o mesmo processo que a gente fez aqui. A gente só trocou qual é a coluna que a gente está retornando, né? E bem, o que eu tinha para mostrar hoje era isso. Eu espero que tenha sido útil. Qualquer dica, sugestão, dúvida, fiquem à vontade. O campo de comentários está aí. A gente interage com todo mundo na medida do possível. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.